Selma, agora eu vou partir para um assunto um pouco polêmico, inclusive para a comunidade, tudo sobre a IoT, porque eu vou ter que falar da UC, tá? Eu vou ter que falar da computação ubíqua, né? Pervasiva, que o termo e a lógica, a estrutura nasceu um pouco antes do termo, né? Internet das coisas, da expressão, ela é um pouco mais antiga, é um estudo que vinha sendo já desenvolvido e que depois ele potencializou muito a questão de IoT. Para a gente poder entender o que é a computação ubíqua pervasiva, né, chamada também Ubicomp. Na verdade, nós temos até hoje, 2022, nós temos congressos, eventos acadêmicos, muita coisa falando de Ubicomp, de computação ubíqua, né? Pervasiva, computação, principalmente aquela computação que é a que envolve o ser humano em vários aspectos, né? A computação pervasiva ela acontece em todos os tipos de dispositivos, de device que interagem com o ser humano. Então, teoricamente, eu poderia dizer que um óculos de realidade virtual é um device Ubicomp. Assim como eu digo que ele é um device IoT, porque os conceitos estão, e nós vamos ver, bastante integrados. Tudo é uma questão de ter pequenas definições que estão evoluindo. Eu diria que a IoT está no final da cadeia de evolução deste processo. Então, o que acontece? A computação ubíqua, que é a computação pervasiva, que está em todo lugar, que carregamos conosco, é aquela computação que estava focada no ser humano, né? Ela, quando veio a internet das coisas, ela abriu para tudo, né? Não só no ser humano, mas para tudo. A internet das coisas comporta o ser humano e comporta o resto. Mas existem várias teorias acadêmicas e, dentre elas, a gente tem a UC, né? UC. A UC, ela traz para a gente uma série de outras coisas integradas. Então, eu olhando esse desenho aqui, todos os tipos de device de comunicação, desde um smartphone, de um tablet, do notebook, do edge, computação de borda, tudo ela embarca como se fosse estruturas estudadas por este ramo da ciência, né? Os processos de feedback humano, os contextos analíticos de interação com o ser humano, todos os processos aqui, e ela envolve aqui também, ela coloca a internet das coisas como coisas conectadas nessa rede mesh, network mesh. Então, ela coloca isto de uma maneira bastante simples. Aqui eu estou indicando um link, um artigo interessante, que vale a pena o pessoal estudar. Ela faz uma diferenciação de que a única coisa que a computação ubíqua não faz é machine to machine. Ou seja, ela não faz comunicação máquina-máquina, mas máquina-ser humano, toda a comunicação máquina-ser humano envolve a computação ubíqua. Olhando agora aqui o conceito, né? Veja como é complexa a coisa, porque eu estou indo aqui para o final já, mas só para vocês entenderem. A computação ubíqua, ela também se confunde com a realidade aumentada. O pessoal de realidade aumentada diz assim, não, eu tenho que me basear em todo tipo de sensor, de coisa, para poder levar imagens do mundo real, eu tenho que identificar uma imagem do mundo real, eu tenho que estar em qualquer dispositivo, eu tenho que estar ligado ao ser humano para poder levar utilidade para o ser humano, para poder levar informações, para poder ter interatividade. Então, quando a gente olha os defensores da realidade aumentada, eles puxam a brasa para a sua sardinha, dizem assim, não, aqui, ó, aqui toda essa parte de IoT, toda essa parte aqui de computação ubíqua, isso aqui é realidade aumentada. E, por sua vez, as outras coisas também acontecem assim. Mas quando a gente estuda isto de uma maneira mais profunda,
Esse gráfico aqui com os quadrantes nos mostra o seguinte: eu tenho a mobilidade do usuário e a transparência das interfaces com o usuário. A IoT está lá no topo, no quadrante máximo à direita, é o que tem maior mobilidade, é o que tem maior transparência. Mas a computação ubíqua, ela está aqui, né? E ela tem as suas representações, e nós vamos ver isso em IoT, falar um pouco de IoT nessa ligação, uma vez que a gente vai ter um módulo inteiro para tratar disso com profundidade, tá? Então, vamos ver aqui. Primeiro, falar de internet das coisas, BCI e HC. Então, esse BCI e HC estão muito ligados para nós à internet das coisas e ao metaverso. Por quê? Primeiro, o internet das coisas, ela envolve, hoje, ela está na cadeia, ela é mais transparente, ela é aquela que tem a maior interatividade com o usuário em todas as áreas, desde dispositivos, hoje, já produzidos pela indústria, altamente sofisticados, como a gente chama de berço de simulação. Berço de simulação é uma máquina que você deita nele, como se fosse um berço, com seu óculos de realidade aumentada, ele tem os seus movimentos, você tem um computador controlando todos os movimentos, é como se fosse uma estrutura de simulação de um parque de diversão da Disney, por exemplo, mas aqui é individual, em laboratório, né? Aí tem todos os devices, as luvas, os óculos e tudo aquilo que a gente pode falar. Só que hoje, quando eu junto todo esse conjunto de conhecimento de internet das coisas associadas à computação ubíqua, associadas a interfaces, né, PCI, ou seja, Brain Computer Interface, interfaces para o cérebro humano, e IHC, que é a interação humana-computador, são ciências, ramos vamos dizer assim, de tecnologias distintas, mas totalmente integradas. Eu trago um conjunto muito grande de resultado positivo quando eu olho para metaverso. Se metaverso vai permitir que eu, como ser humano, o meu avatar, tenha toda a sensibilidade do mundo real do outro lado, eu participe de um mundo real, eu preciso ter todas as sensações e transmitir as minhas sensações também para aquele mundo virtual. Então, eu vou depender muito das minhas interfaces de comunicação, tanto aquelas que eu recebo dados, quanto aquelas que eu forneço dados, ou seja, a interatividade pessoal, né? Se eu estou triste, se eu gostei, se eu me assustei, se eu gritei, uau, tomei um susto, como é que foi isso? Então, toda a interatividade e a estrutura comportamental da minha cabeça, os sensores que eu vou ter nos meus devices, nos meus óculos, ou no meu sistema de chip implantado na minha pele, vão permitir que essa interação toda, através de tecnologia, alcance metaverso. Aí eu tenho, obviamente, todos os problemas de privacidade, de cuidar da privacidade dos avatares, tudo isso que nós vamos ver com bastante calma, ok? Mas é importante dizer que aqui existe uma ligação muito íntima entre internet das coisas, que está no topo da cadeia, a computação pervasiva, né, ubíqua, a questão das tecnologias de BCI, de Brain Computer Interface, e as computações IHC, né, que é a interação humana com o computador, com a computação, que todo esse conjunto de conhecimento vai ser extremamente importante para que eu consiga ter a interatividade e a minha participação no metaverso. Então, são tecnologias, cada uma delas tem uma infinidade de literatura, não dá para nós pensarmos em ser especialistas em tudo. Nós temos que ter uma visão para ser um expert em metaverso, uma visão bastante sólida de tudo isso, e se tiver interesse, pesquisar mais, mas nunca seremos médicos especialistas em Brain Computer Interface. Não vamos ser. Não somos médicos, teríamos que ter a formação de médico, depois formação de engenheiro para poder estudar as interfaces elétricas, e depois, ora,
não precisa, para pensar no metaverso, a gente tem que aproveitar toda a evolução tecnológica que já está aí. Então, quando eu começo a pensar nessas 3 letrinhas aqui, nessas 3 siglas aqui, BCI, IHC e o UX, tá? Eu tenho que pensar naquilo que está acontecendo hoje. O UX, a experiência do usuário traduzido para quem desenvolve as aplicações. Quem for desenvolver um mundo metaverso vai ter muita preocupação com a experiência do usuário, o UX. Agora, obviamente, vai ter que ter uma interatividade com essas outras 2 interfaces, porque os seus programas, as estruturas metaversais vão precisar interagir. Veja, essa aqui é uma máquina que nós estamos mostrando aqui, onde eu consigo simular, inclusive serve para resolver alguns problemas de Alzheimer, alguns problemas de mecânica humana, né, do corpo humano. Aqui é uma idosa sendo tratada por um mecanismo metaversal, onde ela consegue achar que está num lugar totalmente diferente, num campo, e elas têm toda a mobilidade que o corpo dela não tem, mas ela está fazendo os exercícios que a máquina permite, a esteira rolante, os braços mecânicos todos aqui, tudo integrado numa interface com a sua cabeça, permite que ela comande os seus passos, ela tenha uma interatividade no mundo real. E isso é o que nós vamos buscar para o metaverso. Então, eu digo assim, encerrando aqui praticamente a nossa exposição, eu digo que essa parte de interação computador-ser humano, ela vem sendo estudada já há bastante tempo também. Ela já sofreu a primeira onda, onde o foco era o indivíduo, eram as pessoas, a preocupação, principalmente, como é que a pessoa aprende, como é que a pessoa usa o computador, como é que a pessoa tem acesso a dispositivos, a miniaturização, né? E a segunda onda foi focada em grupos, né? Focada em grupos, ou seja, ora, eu tenho que dar poder computacional para um grupo. Então, aqui o smartphone entra nessa estrutura, tá? E a terceira onda que nós estamos agora, que é a junção de tudo isso, das tecnologias ubíquas, móveis, pequenas, integradas de IoT, tudo que está envolvida, criando e caminhando para que uma disciplina chamada semiótica, que é um assunto que a gente vai explorar depois, para ter uma ideia do que é a semiótica. Nós vamos ver isso mais para frente nas próximas aulas. Ok, Thelma? Então, por hoje, eu diria que obrigado. Agora, eu quero saber dúvidas, como é que estamos? Excelente, professor. Acho que agora a gente está aprofundando aí novos conceitos, né? Está abrindo aí arquiteturas e a importância dessa, como que o metaverso que traz essa imersão no mundo virtual, ele não fica só na parte de aplicação, ele vem também para o device, para as sensações, para o eletrônico inteligente, com inteligência embarcada em conectividade, colado no ser humano, e aqui está as nomenclaturas do que está por trás para isso acontecer. Obrigada e a todos, uma próxima aula. Obrigada, professor João. Obrigado a todos. Estou sempre à disposição. Um abraço.